Olá, queridos, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão agindo nessa crise toda? Agora que estamos todos isolados socialmente, que não podemos ter as aulas presenciais, mas é sempre bom termos esse recurso. Olhem, aproveitem esse tempo, se afastem um pouco das redes sociais. Essas redes sociais muitas vezes são só negativas. Elas acabam nos levando para o sensacionalismo, para os extremismos, nos assustam, nos abalam. Então a melhor maneira, eu sempre sugiro isso, a melhor maneira é escolher um bom livro. E se você tem dúvida com relação a que tipo de livros escolher, eu quero dizer a você que ninguém erra se escolher os clássicos. Então, a minha dica de hoje de leitura é que você escolha um clássico, um livro clássico universal. Sabe por que um livro é clássico? Porque ele aborda as necessidades humanas e é uma coisa atemporal. Ou seja, não importa se ele foi escrito no século passado ou se ele foi escrito ainda no ano 2000. O que interessa é que, graças a essa característica, ele aborda os sentimentos humanos da melhor maneira possível. Isso é bacana, isso é vantagem. Não há um livro clássico com o qual não aprendamos alguma coisa diferente. Eu mesma tenho feito muitas leituras. Estou aproveitando bastante as promoções. Vocês sabem que eu tenho esse meu delicioso aparelhinho que se chama Kindle. Todo mundo conhece. Esse aparelhinho, ele possui uma capacidade bem longa de armazenagem e eu já baixei vários livros gratuitos nele e estou fazendo as minhas leituras. Em breve vou até postar um vídeo ou um podcast com relação a essas leituras que eu estou fazendo, que estão sendo deliciosas. Mas por falar em clássico, eu gostaria de apresentar para vocês o livro que também é tema do projeto de leitura da nossa faculdade, o Éramos Seis. Éramos Seis é um livro publicado em 1943 pela senhora Leandro Dupré. Ela, na verdade, o nome dela original, e que está aqui inclusive na capa, é o Maria José Dupré, mas ela publicou com o pseudônimo de Senhora Leandro Dupré. Por uma série de questões, inclusive nós sabemos, as mulheres nunca tiveram assim muito incentivo para aparecer na política, nas artes, na religião e muito menos no hall de escritores famosos dessa nossa sociedade patriarcal. Temos muito ainda que percorrer, mas já posso garantir a vocês que podemos escolher bons livros, tanto de autores masculinos quanto de autoras femininas. E vamos continuando então na nossa exploração ou imersão nesse livro Éramos Seis, de Maria José Dupré. Como eu disse anteriormente, ele foi publicado em 1943. Essa mulher, ela foi um grande exemplo, eu acho que de luta constante, embora ela não tivesse aderido de fato à luta feminista que a partir dos anos 20 se iniciou, ela foi um grande ícone brasileiro, fez a diferença, ela participou até da Sociedade Brasileira de Autores. Além disso, ela recebeu um prêmio pela publicação desse livro pela Academia Brasileira de Letras, o prêmio Raul Pompeia. Fora tudo isso, ela ainda foi autora de outros romances, outros títulos, dentre eles O Cachorrinho Samba, a influência de Monteiro Lobato, e ela fez então uma sequência de livros mostrando o cachorrinho samba nas regiões do Brasil e também mostrando o cachorrinho samba em alguns países do mundo. Com esse livro ela ganhou o prêmio Jabuti. É uma autora realmente com muito potencial e algo muito forte a nos oferecer. Bem, falando um pouquinho desse livro, ele ganhou versões diversas, de diversas naturezas, diversas mídias, desde novelas que nós já conhecemos. Veja, radionovela. No ano seguinte à sua publicação, ele já virou radionovela. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as radionovelas e como é que a produção de radionovela para a educação, o ensino fundamental,
pode ajudar no estímulo da leitura em voz alta das crianças e o quanto elas ficam animadas em querer ler, em querer aprimorar a sua maneira de ler e tudo mais. É bem legal, vale a pena conferir. Em breve vou fazer também um vídeo sobre isso. O livro ele assume um tom doméstico, um tom até intimista, porque ele é feito em primeira pessoa, todo ele é narrado em primeira pessoa. E ele trata então da vida e dos conflitos de Lola, ou Eleonora Abílio de Lemos, e vai passando as décadas e mostrando o crescimento, urbanização de São Paulo e também do Brasil e do mundo. Algumas pessoas meio que diminuem a importância desse livro porque pensam principalmente na mulher dona de casa, não é uma pessoa que não tem assim muita importância histórica e está ali narrando feitos históricos que aconteceram na cidade, mas isso é um verdadeiro preconceito. Maria José do Pré trata com muito respeito a visão das donas de casa. Mostra o quanto as donas de casa ainda hoje podem ser até desrespeitadas, subestimadas. É um livro para nós pensarmos, para nós analisarmos. Ele possui muitos aspectos, muitos problemas que podem ser discutidos e ampliados nas nossas aulas e também nos nossos escritos. Temos a história da protagonista, Eleonora Abílio de Lemos, e também do seu esposo, Júlio, e mais os seus 4 filhos. Todos eles deste casamento e ainda pequenos. O início do livro relata que o filho mais velho do casal tinha apenas 12 anos quando eles começaram aqui a relatar os fatos escritos nesse livro. Bem, a história acontece da seguinte maneira. Essa família Abílio de Lemos, ela morava em uma casa alugada, lá no bairro do Bom Retiro. E como muitas famílias brasileiras, eles alimentavam o desejo, o sonho de um dia terem uma casa própria. E não sei se foi por um atrevimento muito grande, ou por alimentar um sonho muito antigo, o casal resolve dar um passo decisivo rumo à sua casa própria e vão negociar uma casa na Avenida Angélica, que já naquela época era uma avenida bem conceituada. A Avenida Angélica possuía vários palacetes e tinha uma população diferenciada. O desejo principal desse casal era, sem dúvida, criar os filhos em um ambiente mais saudável, em que as escolas fossem melhores, em que as ruas fossem melhores e elas pudessem se desenvolver, crescer e se desenvolver. Quais são os pais que não têm também esse sonho de ter uma casa própria, de criar os filhos em um local agradável, aprazível, que tenha opções de lazer, que tenha opções de boas escolas, etc. Essa é a história dessa família. Você tem personagens que vão circundar, que vão girar em torno dessa família, e as relações que vão acontecendo, tanto relações interpessoais quanto a relação dessa família com a urbanização e com a história de um modo geral. Para você ter uma ideia, não há muitos livros, nem muitos registros que falem sobre o que foi a revolta de 1924, mas aqui no livro relata o bombardeio que houve em 1924 e como é que isso, o bombardeio da cidade de São Paulo, e como isso influenciou a vida doméstica daquelas pessoas que moravam ali na região central paulistana. Você quer saber uma coisa? Quando acabar essa quarentena, eu mesma vou fazer os caminhos do livro. Deixar-me guiar pelo livro e pelos endereços que a Lola, a protagonista, vai passando e informando. Acho que você devia fazer isso também. É uma boa maneira da gente conhecer um pouco a cidade de São Paulo sob uma ótica de alguém que viveu nas primeiras décadas de 1900. Bem, continuando. O livro conta a partir do momento em que esse casal consegue mudar
de lá do bairro do Bom Retiro e ir para casa na Avenida Angélica. Ali, a partir dali, todo mundo quer saber quem é aquele casal, ou os próprios parentes querem conhecer mais acerca de como é a vizinhança, de como é a casa. Eles ainda, algumas pessoas ainda muito curiosas, querem saber como é que o casal conseguiu esse dinheiro todo para morar num bairro nobre de São Paulo, né? Então, de diversas maneiras, eles chamam a atenção das pessoas. Júlio é um empregado de uma loja e a Lola, ela além de dona de casa, de cuidar dos 4 filhos, ela conta com a ajuda da Durvalina, que é a sua empregada, mas além de cuidar de 4 filhos e de educá-los e de assessorá-los em toda essa parte da educação deles, Lola ainda faz tricô. Na ocasião, ela começa fazendo tricô para fora, pega algumas encomendas e tudo mais. Nós vamos ver aí no meio do livro, nós vamos ver vários episódios em que Lola é colocada realmente como uma pessoa que praticamente vive de favor na casa. E a casa por si só, ela se transforma em um 7º elemento, vamos dizer, fundamental nesse livro. Quase podemos considerar a casa como uma personagem tão importante quanto qualquer um dos 6 protagonistas de que o livro conta. Porque a casa representa um ideal para essa família, que é um sonho, o sonho da casa própria, o sonho da independência, o sonho de uma estrutura familiar. É um sonho e, inclusive, o próprio Júlio é um homem muito orgulhoso, então o sonho também é um sonho voltado para o orgulho dele, para o orgulho próprio. Então, pensando em tudo isso, eles vão ter uma luta tremenda a cada ano para ir pagando a casa. A cada fim de ano, eles têm que ir até o proprietário da casa e ali depositar uma enorme quantia em dinheiro para ir amortizando a dívida. E esse contrato é um contrato tão terrível, que se eles deixarem uma prestação sem pagar, certamente eles perderiam a casa e perderiam todas as prestações anteriores. Então, essa casa ela tem uma importância tremenda, que vai desde alimentar um sonho e também alimentar um ideal de status, até a questão do abrigo propriamente dito para os filhos desse casal. Essa família, que é uma família tremendamente patriarcal. O marido é muito machista e ele exige de diversas maneiras que a sua esposa se submeta a ele, à sua vontade, ao seu querer. Ele usa a bebida, não muito, mas ele bebe. Em alguns dias ela relata que ele chega meio bêbado e ele é um pouco agressivo, é até agressivo com as crianças, mas de qualquer forma ele é um homem que está ali presente e tem um grande senso de dever e senso de família. Eles têm 4 filhos, né? Carlos, que é o primeiro, esse não dá trabalho nenhum e é o favorito da Lola, em termos de ser um menino bondoso, estudioso, esforçado e de querer ser o melhor. Ele tem o sonho de ser médico e está se esforçando muito para isso. Interessante é que ela mostra o cotidiano escolar dessas crianças e o quanto essas crianças aos poucos vão tratando de assuntos escolares na mesa do jantar. Né? Então, o quanto a escola está presente, ainda que não se descreva quais são as relações existentes dentro da escola, a escola está presente naquela família, naquela casa. Tem também o Alfredo, esse aí já não era muito amigo dos livros e muito menos amigo de ficar em casa. Ele era um menino mais voltado para correr, brincar, queria a liberdade dele, queria os amigos dele de rua, que ninguém gostava dos amigos dele. Tem também o Julinho, que é um menino já muito esperto, gostaria, né, que ele faz comércio, que ele faz isso e aquilo, e ele tem o desejo de ser engenheiro. E tem também a Isabel, que é a mais novinha de todos, é a caçula, é a preferida do pai, né? E ele não faz questão de
de esconder isso, principalmente ao dar a ela regalos que ele nem repartiria com os outros filhos se a Lola não intervisse nesses momentos, né? Em um dado momento, né, daquelas dificuldades todas, eles vão falando inclusive sobre a origem da Lola, que é uma origem interiorana, ela veio de Itapetininga. Então o livro conta essa relação que ela tem com a sua família, que embora distante, é uma relação bem afetiva. Ela tem duas irmãs, sendo uma professora e a outra que é solteirona, mais voltada ali para fazer uns quitutes junto com a mãe dela, né? E vai contando, construindo essa vida pacífica, essa vida doméstica. Um dos acontecimentos que vai realmente fazer uma reviravolta na vida dessa família é a morte do Júlio, né, do pai. O pai morre de úlcera por conta das bebidas e por conta da pimenta, que ele abusa muito, embora Lola sempre chamasse a atenção dele para que ele não ficasse bebendo tanto ou usando muita pimenta, ele ignora os seus conselhos e acaba morrendo. E então, além da morte dele, fica uma dívida enorme, que é a dívida da casa. E a casa então volta para povoar não apenas os sonhos dessa família, mas também os seus piores pesadelos. Todas as crianças agora já estão mais velhos, né? Todos eles mais velhos, e cada um alimentando um sonho diferente, vão ter que largar os seus estudos para fazer parte agora da força de trabalho que iria ajudar a sustentar a casa. E Lola, por sua vez, ajudada pela irmã solteira, que agora já não faz mais companhia para a mãe morreu, né? Mas Lola vai começar a ser o arrimo de família. Assim como muitas mulheres hoje em dia, Lola tem que enfrentar as diversas dificuldades, certamente os olhares desconfiados das outras mulheres, os olhares desconfiados dos homens, né? Tem um momento em que ela, ao se reerguer, ela precisa, para se reerguer, ela precisa da confiança de alguém, de alguma mercearia, para entregar a ela alguns produtos, porque ela vai virar doceira, quituteira, não é? Para ajudar no orçamento da casa, e ela chega a ir a mais de 10 mercearias e ninguém deu-lhe um voto de confiança. Quer dizer, na última mercearia, aí o vendedor deu-lhe um voto de confiança, entregou os produtos a ela, para ela depois, quando fosse receber da sua encomenda, depois ela ressarciria aquele vendedor. Mas isso é uma prova de que não é fácil, realmente não é fácil a vida de uma mulher que é arrimo de família, e ela ainda tinha 4 filhos para cuidar. 4 filhos, dentre os quais acho que só o Carlos era maior de idade. Os outros ainda eram menores de idade. Então eles sentaram à mesa e foram descobrindo quais eram as prioridades, o que eles tinham que ter em mente, o que eles tinham que ter como prioridade. Decidiram que apenas a menina mais nova, a Isabel, continuaria os estudos, que os outros iriam participando ali da vida econômica, do mercado de trabalho, tudo isso envolvidos para o sustento da família e o pagamento daquela dívida enorme que é a dívida da casa. Acontece que nesse meio tempo, então o filho mais novo, né, o filho, o Julinho, ele acaba sendo empregado na mesma loja do pai por causa da memória do pai. O patrão ficou com muita dó e deu o emprego para o menino, né? E ele vai começar então a desenvolver-se dentro dessa loja e ter cada vez mais destaque, até que é convidado para ir para o Rio de Janeiro. Os meninos crescem, não é? E cada um com os seus conflitos, e todos os conflitos voltados para, né, circulando ao redor da Dona Lola, que vai aos poucos acalmando aqui e ali. Ela precisa demitir a Dona Durvalina, né? Esqueci de falar que tem uma vizinha que é muito atenciosa, que em muitos momentos vai ajudá-lo, né?
o pagamento da casa, depois de muito esforço e muitas ameaças de despejo, o pagamento da casa acontece e a casa finalmente passa para as mãos de Dona Lola. Mas os seus sofrimentos não terminam. Alfredo se torna um menino voltado a algumas questões políticas, algumas questões subversivas. Eles estão num momento meio que ditatorial, que é aquele momento do Getúlio Vargas, né? Então, Júlio ele vai indo bem na loja e a menina Isabel se envolve com um rapaz, que é um rapaz que é separado da esposa, o que dá muito desgosto e infelicidade para a Dona Lola. O único que vai certinho ali é o próprio Carlos, né, que largou o sonho de ser médico e foi trabalhar em outras coisas menores para garantir o sustento da família. O Carlos se envolve em uma batalha que é a da Revolução de 1932, quando o governo estadual de São Paulo não estava mais concordando com o governo provisório de Getúlio Vargas, que de provisório não tinha nada, porque na verdade ele não convocou novas eleições e também não fez a Constituição, a nova Constituição. Então, por conta de tudo isso, os paulistas ficaram bravos e entraram aí numa nova revolução, a Revolução de 32 que todos nós conhecemos bem, né? Essa revolução fez com que o Carlos, focado para as batalhas que aconteceram ali, em formas de trincheiras, verdadeiras guerras, verdadeiros bombardeios que aconteceram tanto em meios urbanos quanto em meios rurais, e que nesse período da Revolução de 1932, Carlos acaba sendo ferido. Mas ele consegue sair ileso, né? Apesar do ferimento, ele consegue sair vivo ali do campo de batalha, mas vai sofrer muito com estilhaços de granada que se alojam no seu corpo, e a sua mãe, só para preocupação ainda maior de sua mãe. Então, ela tem conflitos com todos os filhos, quando de repente o Julinho, que trabalhava naquela loja, recebe um grande convite, uma grande oportunidade para ir para o Rio de Janeiro, para fazer expandir o empreendimento do senhor Barbosa, e ele então pede muito para a mãe reluta demais, mas depois ela acaba permitindo que esse menino saia da sua casa para ir morar lá com o patrão e para ir fazer a sua vida, a sua carreira. As coisas vão se encaminhando e cada vez mais os filhos de Dona Lola vão ficando distantes. O único que é mais próximo é o Carlos mesmo, né? O Julinho vai crescendo, o Alfredo vai para a Marinha, se envolve na guerra, e Carlos então vai adoecendo aos poucos, até que o Julinho, ao informar que estaria noivo, precisaria, antes de mais nada, precisaria investir na loja do patrão, e ele sugere para a mãe para que ela venda aquela casa na Avenida Angélica, que ele daria para ela um valor X por mês para que ela vivesse bem em alguma outra casa, talvez um pouco menor, já que naquele momento da história apenas o Carlos e ela viviam ali. O fato é que ela aceita, um pouco relutante e contemplando muito o trabalho e todo o significado que teve aquela casa, ela aceita, vende a casa, distribui a herança, né, para os seus filhos e vai viver em uma casa alugada na Barra Funda, juntamente com Carlos. Acontece que Carlos adoece e também acaba morrendo da mesma doença do pai, o que gerou nela uma grande tristeza, uma tristeza muito profunda, né? E tudo isso acontecendo com o passar do tempo, no momento em que ela mais precisava de pessoas, mais sozinha ela se via. A Isabel, que estaria ao seu lado, não esteve porque casou-se com aquele rapaz, o que deu muito desgosto para sua mãe e para sua família,
mas casou-se com ele e viveu uma vida tranquila, uma vida decente, mas fora da bênção e da vontade daquela mãe. O livro termina da maneira mais triste possível. Lola está sozinha, idosos, sendo cuidada não pelos seus filhos, pelos seus tantos filhos, não pelos seus parentes, mas por uma irmã, por uma freira que coordena aquela casa de repouso. E assim termina essa história muito triste, mas que conta uma realidade incrível. Aí que está o poder dos clássicos, sabe? É o poder que tem de pegar e pescar a coisa mais significativa da humanidade e trazer e mostrar e fazer com que outras pessoas também sintam empatia por aquelas personagens que, ainda que não tenham sido personagens fictícias, eram sim personagens que poderiam ter sido reais, com certeza. Alguns fatos históricos interessantes que permeiam essa história toda. Então, a revolta de 1924, a Revolução de 1932, a Segunda Guerra Mundial, que são eventos bem marcantes. E um evento também bem interessante, que é a própria urbanização da cidade de São Paulo. O medo que eles tinham dos bondes que andavam a 20 quilômetros por hora, mas que matavam gente naquela época, principalmente os desavisados. É para a gente pensar um pouquinho na correria. Tem uma frase bacana da Clotilde, que é a irmã da Lola, que ela diz o seguinte: olha, agora que está tudo bem aí com vocês, eu não quero morar com vocês, não. Eu quero me mudar e voltar para Itapetininga e morar lá no interior, porque lá é tudo mais tranquilo, silencioso. São Paulo é muito barulhenta. Gente, se São Paulo dos anos 40 era muito barulhenta, o que ela diria de hoje em dia? Fica aí para nós pensarmos um pouquinho, não é? Olha, espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula, desse comentário do livro. É claro que muitos detalhes foram ocultados, porque eu não posso ficar falando de tudo, eu falei do básico para vocês, mas é para que vocês leiam, para que vocês tenham facilidade na leitura, que compreendam e que façam vocês mesmos as suas próprias identificações. É interessante também, tá certo? Futuramente vou mandar uma atividade para vocês aí, mas desde já fica aí a obrigatoriedade de ler esse livro do início ao fim. Aquele abraço para vocês. Muito obrigada pela sua audiência e aquele abraço para vocês.